Meus alunos e alunas do sétimo ano, bom dia, professor Soares, trazendo aqui uma explicação da nossa aula de hoje, dia 19 de maio. Aqui nós estamos com o tópico módulo de um número racional. Eu quero estar lendo com vocês e fazendo algumas observações. Então, o módulo de um número racional, sabemos que em uma reta numérica é possível determinar a distância do ponto de abscissa zero, que é a origem, a outro ponto qualquer da reta, né? Então sabemos que em uma reta numérica é possível, né, encontrar a distância. A distância que se refere aqui é se você tem aqui uma reta numérica, por exemplo, aqui eu tenho a origem, 0 é a abscissa aqui do ponto O, 1,3 é a abscissa do ponto Q, 11 quartos é a abscissa do ponto P, menos 1,3 é a abscissa do ponto Q'. Aqui está dizendo com essa simbologia que o Q' e o Q estão a uma mesma distância aqui do zero, a mesma distância da origem, né? Então, esses pontos Q e Q' são opostos ou simétricos, né? E a distância de cada ponto desse à origem é o que nós chamamos na matemática de módulo, módulo do número. O módulo de menos 11 quartos, aqui entre parênteses está dizendo que menos 11 quartos é a abscissa do ponto P'. É 11 quartos, distância do ponto P' à origem, ou seja, daqui do ponto P' até aqui a origem, né, essa distância é 11 quartos. Então, o módulo de menos 11 quartos é indicado por... Olha, a matemática tem a sua simbologia, né? A matemática tem assim a simbologia, é interessante que a gente entenda isso, né? Então, para indicar o módulo do número, a matemática usa essas duas barrinhas aqui, paralelas, né? Ó, essa aqui e esta. O número que está aqui dentro a gente lê como módulo de menos 11 quartos. O que significa o módulo de menos 11 quartos? É a distância que aquele número está até a origem. E o módulo ele não tem sinal. O módulo é uma distância, a distância, nós não temos distância negativa, né? Você não vai dizer, por exemplo, daqui para Esperantina é menos 23 quilômetros, né? Você não fala isso, você não fala que a distância para Teresina é menos 156 quilômetros. A distância ela é uma medida que não tem sinal, a gente fala em módulo, né? E a maneira que se escreve, repetindo aqui para vocês, é essas duas barrinhas paralelas e você lê o módulo do número, né? E o módulo representa exatamente a distância daquele número até a origem. Então, continuando aqui, eu tenho o módulo de 1,3 é 1,3. Ou seja, a distância do ponto Q à origem é representada assim. Como é que eu leio aqui? Módulo de 1,3 é igual a 1,3. Vocês podem ler comigo aqui, ó. Como é que eu leio? Módulo de 1,3 é igual a 1,3. O módulo não tem sinal. Aqui o outro ponto. Módulo, como é que eu leio aqui, ó? Leiam comigo. Módulo de menos 1,3 é igual a 1,3. Isso quer dizer que o 1,3 e o menos 1,3 eles estão a uma mesma distância da origem. E essa distância é 1,3. Aqui no exemplo B, a letra B, nós temos aqui o número 5 terços, né? É o número fracionário, numerador 5, denominador 3. Então, 5 terços representa a distância de O, ou seja, da origem a um ponto na reta numérica. Se este número, 5 terços, representa a distância
desse ponto na reta numérica, a distância desse ponto ao zero, a origem, então a distância que esse ponto pode estar à direita, no caso seria mais 5/3, ou pode estar à esquerda, menos 5/3. Então, se eu tenho um módulo de um número igual a 5/3, eu posso dizer que ele representa a distância de menos 5/3 ou mais 5/3. Eu vou escrever aqui o que eu falei, mostrando para vocês. Se eu tiver assim, ó, mais 5/3, desta maneira, como é que eu vou ler? Módulo de mais 5/3 é igual a quanto? 5/3. Menos 5/3. Como nós fazemos a leitura? Módulo de menos 5/3. E quanto é? 5/3. O que está falando aqui é exatamente isso. Se 5/3 representa a distância de O a um ponto na reta, ou seja, da origem aqui a um ponto na reta numérica, então a abscissa desse ponto pode ser o menos 5/3 ou pode ser mais 5/3. Números que têm o mesmo módulo, porém sinais diferentes, eles são chamados de opostos ou também de simétricos. Então aqui está falando que o oposto de meio é menos meio, o oposto de menos 0,4 é 0,4, o oposto de menos 2/3 e 1/4 é mais 2/3 e 1/4. Então aqui tem uma relação interessante que vocês devem observar, que os números opostos ou simétricos, eles têm módulos iguais. Você escrever aqui, por exemplo, o módulo de meio é igual a meio. Módulo de menos meio é igual a meio, né? Então, se eu for localizar esses dois pontos aqui na reta numérica, a gente, como é que vai ficar? Eu tenho aqui a origem, aqui à direita eu vou colocar o 1, à esquerda o menos 1, para que vocês observem. Então, onde está esse primeiro? Aí eu vejo do zero, lembrando da aula de ontem, o numerador menor que é o denominador, então esse número é menor do que 1. Ele vai estar aqui entre o 0 e o 1. Vai dividir em duas partes. E vai tomar uma, assim, a primeira parte vai estar o meio, positivo. Mesma coisa aqui com o negativo. Do 0 até o menos 1 divide em duas partes e considera a primeira. Então aqui você teria menos meio e meio. E a distância entre eles, até a origem, que representa o módulo, essa distância são iguais. Então aqui, dessa explicação, eu quero propor para vocês, para hoje, somente essa atividade da página 53, o quesito 10 e o quesito 11. Né? Vocês vejam isso e, se entenderam, respondam as questões com convicção, né, de que está certa. Confiram depois as respostas de vocês, né? E faça a devolutiva, tá bom? Então, bons estudos aí e até a próxima aula.